Finalizando o nosso ciclo de palestras, temos a honra e satisfação de convidar o senhor mestrando José Ferson de Jesus Florencio, secretário de Defesa Civil de Macaé, e o professor doutorando Anselmo Pestana Ribeiro Costa, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falarão sobre o seguinte tema: implementação de centro de monitoramento e operações com estações de baixo custo nas escolas do município de Macaé. José Ferson é mestrando em Defesa e Segurança Civil pela UF de Niterói, graduado em História e graduando em Geografia pela UNESA. Função atual, secretário municipal de Defesa Civil de Macaé. E o professor Anselmo, doutorando em Informática pela UFRJ e mestre em Ciência da Computação também pela mesma universidade. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Satisfação, Brasil, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de uma cidade lá do interior do estado, né? Nessa região tão grande, né? Metropolitana, as cidades daqui assustam a gente do interior, né? Falar de uma defesa civil que, né, enfim, é uma densidade populacional 4 vezes, 5 vezes menor, mas é importante. E falar que também, nesse momento, falar de defesa civil aqui depois de grande nome da defesa civil ter passado aqui, já nesse tipo de movimento ao Coronel Romano, uma grande referência que eu tenho, né, pessoal, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de conhecer, pelo profissional que é, cumprimentando o senhor, cumprimento as demais autoridades militares aqui presentes, né. Assim como também vou cumprimentar o meu colega que vai estar aqui dividindo comigo, o professor Anselmo, que é uma pessoa, enfim, que eu tenho um carinho especial, cumprimentando ele como meu amigo aqui palestrante, cumprimento os demais civis. Tá? Agradeço a presença dos colegas da Defesa Civil de Macaé que vieram, de todos os agentes que estão aqui presentes, tá? De todas as áreas, tá bom? Vamos lá, falar rapidinho de Macaé, até porque, né, 12:30, na hora do final, perto da hora do almoço, né, o desafio ficou para mim, né, mas tudo bem. Eu sou um cara que fala muito, mas vou falar rápido. Só para conhecer os aspectos socioambientais ali da cidade, a gente é uma cidade interior, que é aproximadamente 250 mil habitantes, onde nossos problemas não são diferentes dos demais. Se a gente olhar aqui, por exemplo, uma imagem ali de uma isometria da cidade, vai perceber que aquela região mais vermelha é a parte mais alta, a região oceânica da cidade, a parte mais baixa ali na região costeira, né, entre uma dimensão entre 0 a 20 metros. A cidade realmente é bem próxima do nível do mar, então nós temos uma dificuldade, tá, com questão de alagamento e inundações. Tá? E aí, assim, a gente classifica lá os riscos principais na cidade, como eu já falei, né, os eventos relacionados à meteorologia, os eventos meteorológicos de chuvas intensas, que desencadeiam os eventos hidrológicos, né, de alagamentos e inundações. Né. Seguindo, a gente marcou, né, alguns pontos de interesse. Ali é um mapa que está numa escala muito grande, quem tiver interesse de ampliar e ver aí algumas questões mais de locais de ocorrência, é só acessar aquele QR Code. É um mapa da área urbana da cidade que mostra os pontos de risco que foram classificados na cidade. Por que eu estou fazendo esse contexto? Né? Só para você entender que a cidade tem realmente uma demanda da gente monitorar algumas áreas, esses são os bairros principais atingidos lá na região. Eu vou tentar ser breve, então não vou falar bairro a bairro, mas só para a gente entender a questão da gestão de risco na cidade. E nossos problemas são comuns. Eu acho que é uma imagem que, de repente, os colegas da Defesa Civil compartilham também em suas cidades. Né? Nossos problemas de infraestrutura acabam gerando, né, esse tipo de situação. Na contramão disso, Macaé tem feito também um esforço muito grande para conter esse tipo de cenário. Nós temos desenvolvido lá, eu acredito que seja nesse momento, o maior programa de macro-drenagem aí da região. Só nessa fase agora são 220 milhões investidos, tanto na área central da cidade, quanto na região de uma cidade, de um bairro chamado Aroeira, que é um bairro de acesso à cidade. Então é um investimento muito grande, com bombas de uma drenagem artificial, né, com capacidade ali de cada bomba, né, 5,5/1000 litros por segundo. Então nós já temos duas operando. A tendência de que no final desse processo a gente tem lá em torno de 24.000 litros por segundo, né, de drenagem artificial, para que possa de fato melhorar o escoamento da cidade.
Enfim, todo esse contexto para a gente falar um pouco da rede de monitoramento, né, e o porquê nós escolhemos utilizar essa prática de fazer o centro de monitoramento com esse perfil de estações meteorológicas de baixo custo. Já de antemão, ressalto que o custo não foi a principal motivação, existem outros aspectos que motivaram essa escolha, mas para vocês entenderem, hoje a cidade possui lá 1 quilômetro do IMET, 2 estações hidrobiométricas do INEA, e 2 quilômetros com parceria com o CEMADEM, para toda uma cidade que tem uma característica de serra e mar, uma extensão territorial muito grande, que não é suficiente para que a gente possa melhorar nossas decisões operacionais ali como gestão. Entendendo isso, tinha um planejamento estratégico, assim como fomos convidados para estar à frente da secretaria. Eu estava lá, sou servidor do município, secretário da Defesa Municipal, que se alinhou junto com o planejamento do governo, né, que era previam 2 coisas. A gente fazia um programa voltado à defesa civil dentro das escolas, né, criar um reconhecimento, uma cultura mais preventiva, digamos assim, né, introduzir esse conceito de defesa civil dentro das escolas. Um planejamento estratégico da secretaria, que era aproximar as instituições de ensino, né, principalmente o ensino universitário, da academia. Já cumprimento até aqui o Coronel Wallace também, né, que muito faz esse trabalho de proximidade com a universidade, e foi uma inspiração, né, quero deixar aqui, ressaltar isso, é importante falar, a gente valorizar que de fato é exemplo, foi uma inspiração, e buscamos aqui algum modelo que pudesse de fato atender a nossa demanda. Conhecemos o Anselmo, através de uma secretária, nossa colega lá, de ensino superior, que já tinha um projeto voltado com a questão de agricultura, né? E aquilo muito chamou a atenção, porque ela falou, olha, existe um equipamento aqui que eu acho que é uma estação, alguma coisa assim, que pode servir para a defesa civil. Aí um conceito importante, básico, que nós queríamos, de alguma maneira, esse resultado de ter estações meteorológicas para que nós pudéssemos melhorar o nosso sistema de alerta lá, e também, de alguma forma, né, aproximar a universidade dentro desse ciclo, né, e também introduzir, né, colocar alunos nesse projeto. Aqui, foi o grande virada de chave do pensamento estratégico do defesa civil. Vou até pedir o protocolo, rapidinho, professor Anselmo, nem sei se o senhor previu isso, mas eu queria até pedir para vocês verem como é a importância de você trabalhar a pesquisa, no ensino, na extensão, e envolver alunos, professores dentro dessa demanda. Eu queria que isso levantasse agora todos os alunos que estão envolvidos no projeto, do professor Anselmo. E vocês verão como é importante a gente incentivar jovens, né? Voluntários, bolsistas, dentro do projeto alunos de Macaé, da Universidade Norte Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da FEMAS, que é uma faculdade também do município de Macaé. Isso traz, eu venho da educação, como professor de formação, isso me trouxe uma expectativa muito grande de fazer com que aquele aluno lá do ensino fundamental pudesse ver também que um dia pode chegar ao ensino superior, à universidade. Então, tentando todo esse contexto pedagógico, nós pensamos em trabalhar dessa maneira. O objetivo geral, né, era fazer um centro de monitoramento de operações, ter ali uma forma de monitorar e melhorar nosso quadro de alerta alarme, e a tipo de abordagem transversal, multidisciplinar, que envolvesse escola, comunidade e defesa civil. Com atividade de ensino, pesquisa e extensão, e o modelo aplicado, a escolha não foi, como eu falei anteriormente, não foi pelo benefício da redução do custo, mas sim por toda a cadeia de envolvimento, por todas as pessoas que nós poderíamos envolver. Até porque Macaé, embora seja uma cidade interior, ela tem total capacidade financeira de a gente contratar o serviço, né, que as grandes metrópoles, né, e capitais aqui contratam, porque Macaé tem um orçamento muito vultuoso. Mas a gente não queria simplesmente colocar uma estação na comunidade e ter uma dificuldade daquele equipamento, da comunidade não sentir aquele equipamento pertencendo a ela. Então nós tentamos envolver de uma outra maneira a comunidade, né, com a escola local dentro desse cenário. Tá? Dentro do nosso programa de defesa civil nas escolas, nós já trabalhamos as questões, né, de mudança comportamental, assuntos voltados à redução de risco de desastre, como
simulados de evacuação, atividade de socorros, entre outros. Essas escolas contempladas são as escolas que estão dentro de áreas de risco ou adjacentes à área de risco, que a gente definiu de maneira estratégica para que a gente pudesse atendê-los e envolver mais o cidadão. Tá? E aí, existem algumas metas dentro desse modelo, né? Algumas metas voltadas para o fortalecimento da gestão de operações, né? Que é capacitar os servidores. Isso envolve já capacitar servidores da Defesa Civil para esse momento novo que está vivendo. Hoje, por exemplo, a gente está aqui num grupo, eu tenho lá aproximadamente 35 servidores dentro da Universidade Norte Fluminense, que é o ENF, que é um grande parceiro que também está dentro desse projeto, fazendo um curso, né, até o colega Brazão também faz parte, que é um curso de meteorologia e defesa civil. Então, assim, nós estamos buscando essa capacitação dos profissionais, né, como um todo, e a gente quer melhorar a nossa análise de dados coletados, né, melhorar as informações que são geradas, produzir informativos, né, com uma base sólida ali junto da academia. Tá? Então, isso tem um ganho operacional e um ganho de gestão muito grande. Né? Metas como pesquisa, ensino e extensão, é desenvolver e subsidiar projetos. Então, a gente está ali buscando, de fato, essa proximidade com a universidade, dizendo, olha, venha, o que você tem para propor, e nossas demandas são essas, para que a gente possa executar outras coisas da melhor maneira possível. Oportunizar acadêmicos, alunos, como aqui estão, né? A participar, né, por dentro desses projetos, como bolsistas, como voluntários, né, mas que desenvolvam ações que possam criar um ambiente favorável, né, para pesquisadores e para a comunidade como um todo. E aí, né, o desenvolvimento dessas perspectivas e metas, né, nós já fizemos algumas coisas importantes, como o primeiro encontro sobre clima, tecnologia e redução de risco de desastre, um monte de grupos de trabalho que eles têm feito constantemente, né, capacitação nas escolas, como curso de robótica. O aluno da escola, por exemplo, eles começaram a se movimentar, porque já estão se vendo nas fotos, né, e não sabiam. Mas alunos das escolas, por exemplo, que serão contemplados, que serão 30 escolas contempladas, eles vão para dentro da universidade aprender a montar um sensor, né, montar ali as placas. Tecnicamente, você não pode explicar porque não é minha área, mas eles aprendem a construir pequenas estações meteorológicas. E aquilo, quando for introduzido na sua comunidade, né, ele é o primeiro a cuidar. O pai dele que está vendo esse contexto, o pai ou mãe que também pode participar dentro desse contexto, ele vai ter um lidar diferente com esse equipamento. E essa é uma proposta interessante. Né? Oficina de exposição de estações para alunos, né? Capacitação de servidores da Defesa Civil, como eu já falei, além de meteorologia na questão de análise de dados. São todos situações que já foram desenvolvidas. Né? Exercícios simulados, com foco sempre na proteção civil, a gente tem feito isso constantemente nessas escolas, então depois só vai ilustrar. E aí, nós estamos, dentro dessas perspectivas também, já construindo um espaço adequado. Esse espaço será inaugurado dia 19 desse mês agora. Esse slide ali do lado direito, que você é um vídeo, né, na apresentação que a gente foi. Deixa eu ver se eu passo aqui para você é um videozinho que eu estava ali ilustrando já o cenário que a gente já montou para estar recebendo ali aquela imagem principal. É um painel de controle da interface do software que foi desenvolvido e que o professor Sam vai estar falando daqui a pouquinho. E a gente ali, inicialmente, pretende, né, melhorar o monitoramento do município, analisar os dados coletados, criar uma série histórica, fazer o levantamento estatístico e o aprimoramento do quadro de avisos de alerta e alarme. Tá? Está ficando assim, é uma imagem aqui de um local que ainda a gente está fazendo o primeiro contato dos servidores desse ambiente, tá? A parte interna de programas de detalhes de software de rádio, o Corporação vai falar, mas é um espaço que está sendo produzido com um custo bem reduzido, mas com um benefício de envolvimento social imensurável. Tudo vai ser feito dentro de um quadro de alarme, está preconizado com o protocolo que nós temos dentro do nosso plano de contingência do município, que faz o nosso estágio dentro do quadro de alerta e alarme, né, e que a gente quer melhorar esses avisos aí, e avisos voltados aos eventos meteorológicos, em função do que a gente faz hoje. Tá? É importante dizer que tudo isso que foi pensado tem duas convergências fundamentais, eles não são feitos de maneira isolada. Uma é como marca secundária, então a gente busca de fato fazer ações a nível local, né, priorizando ali a melhoria da governança, né, e a questão de comportamento voltado à redução de risco de desastre. O objetivo do desenvolvimento sustentável é essa ação contra a mudança
global do clima. Então, são duas convergências também importantes, né, que a gente tenta fazer com que esse projeto converja, né, dentro desses quadros. Tá? Agora é a parte de software, falei um pouco rápido, porque o Brasil já me cobrou, não demora muito não, pode falar. Né? Agora é a parte interna de software, o professor Anselmo vai falar para vocês, e no final a gente tira alguns dos casos desses. Bom, boa tarde a todos, cumprimentar a todos, agradecer ao convite de estar aqui em Niterói, né? Fico muito feliz de estar aqui e trazer não, os alunos vieram sozinhos, né? Um carro da universidade trouxe até aqui, né? Mas eu já estava aqui ontem, na Universidade do Rio de Janeiro, no Fundão. Eu sou professor da UFRJ lá em Macaé. Lá em Macaé nós temos um centro universitário que não tem só a UFRJ, tem outras instituições. Nós temos lá dentro também a Universidade Federal Fluminense, temos a FEMAS, que é uma faculdade municipal, umas poucas, aqui no Rio, é a única faculdade municipal que existe, né? Não tem outra pública. É muito importante para a população macaense ter uma faculdade, né, sendo custeada pelo poder municipal, né, e dando oportunidade para os alunos. Então, o nosso projeto é um projeto que foi possível através de networking local, né, de conversas com secretárias e com submissões de artigos e participação de eventos, e descobriram que a gente construía estações meteorológicas para pequenos produtores rurais, e tínhamos colocado em Rio das Ostras uma estação que durante muito tempo ficou sendo usada lá pelo pessoal da Defesa Civil, porque não conseguiam coletar dados da própria estação e usaram a nossa estação. Isso aí acabou, né, essa notícia se espalhando, e chegamos à Defesa Civil de Macaé e fizemos esse projeto que, para mim, eu fico até assim emocionado quando percebo que os alunos estão envolvidos no projeto, muitos alunos que não recebem nem bolsa para trabalhar no projeto, outros eu consegui bolsa, mas a perspectiva e a vontade minha é dar bolsa para todos, né? Infelizmente, a gente sabe que é difícil conseguir, mas a gente está lutando para isso. Ontem mesmo a gente já teve a notícia que a cidade de Campos de Goytacazes também quer implantar o mesmo projeto que está em Macaé, quer implantar lá, né? E a nossa esperança é que a gente possa implementar isso também em Niterói, em Friburgo, em Petrópolis, em Maricá, né? Porque, na verdade, a gente não está vendendo nada, a gente está trocando. Trocando o quê? Trocando o conhecimento, né? Fazendo com que os alunos possam ter uma visão das necessidades reais do mundo, da nossa cidade, e a academia possa contribuir com isso. Ou seja, a academia, de uma forma, pode contribuir, né, com a melhora da cidade, com a melhora da qualidade de vida do seu município. Isso é muito importante, né? Então, esse projeto não é uma venda, a gente não está vendendo estação meteorológica para a prefeitura. É bom caracterizar isso. E tem outra coisa, não é um projeto fechado. A gente não está entregando nada pronto, definitivamente pronto, do jeito que a gente quer. Isso é um projeto de pesquisa, uma parceria que está sendo construída, né, entre a universidade e a Defesa Civil. E o que nós inserimos de ingrediente nesse processo? Colocamos as escolas municipais, colocamos uma universidade estadual Norte Fluminense, que é a UENF, que é a Universidade Darcy Ribeiro, né, que é a única universidade no Brasil que tem um curso de engenharia meteorológica. Não tem outra, só tem lá, né, em Macaé. E a Defesa Civil de Macaé tem essa possibilidade de fazer um mestrado lá, por exemplo, né? Eu tenho um servidor da UFRJ que começou a trabalhar no nosso projeto e está fazendo mestrado hoje lá, que é o Vinícius, né? Passou agora no processo de mestrado da universidade. Então, isso está gerando frutos no projeto, né? Assim, essas coisas estão acontecendo. Alunos nossos que vêm aqui de engenharia, tem alunos de engenharia, tem alunos de
de química, tem alunos de farmácia, tem alunos de nutrição no projeto, tem alunos de matemática, tem alunos de engenharia elétrica, tem alunos de mecatrônica, né? Então, tudo isso de várias universidades num único projeto. Então, o nosso projeto ele é interdisciplinar. E a gente chamou esse projeto de Modelo de Mitigação de Desastres Naturais com Tecnologia IoT e Crowdsourcing. Palavrinhas em inglês, né? Eu tinha internet das coisas e crowdsourcing é um conceito de informação de multidão. É como todo mundo já falou do Waze aí, que é aquele aplicativo de navegação, né? Então, quando as pessoas informam que certo local está tendo um problema, o Waze não sabe se tem um problema no engarrafamento na rua. Como é que ele sabe que tem esse engarrafamento? Porque as pessoas reportam que existe um engarrafamento, porque o software não vê o engarrafamento. O software não vê o carro parado, né? As pessoas começam a reportar que existe, e aí o software também detecta a diminuição da velocidade dos carros, e aí ele começa a informar que existe esse problema. Então, o crowdsourcing é isso. Eu vou falar um pouquinho, vou tentar falar aí no tempinho que a gente tem. Eu nem passei o slide ainda. Opa, acho que eu tirei aqui. Aí, para frente. Bom, o convênio da FRJ de Defesa Civil, o que englobou nesse convênio? Cidade de Macaé, comunidade local, defesa civil, universidades, escolas e colaboradores. Então, é um conjunto, né, de atores que participam desse processo. O modelo de rede de estações é uma abordagem central. A abordagem central desse modelo envolve a implantação de sensores. Sensores IoT, como os professores falaram aí, o professor Anders, o professor... me esqueci o nome dele, ele falou que é colombiano, que um cara de chinês, né? Ivanovic, e com o nome russo. Né? É difícil de esquecer, né? Eu esqueci. Então, a ideia é colocar essas 31 estações meteorológicas dentro de escolas. Como o nosso secretário aqui falou, o envolvimento da escola nesse processo é importante porque você cria uma noção de pertencimento. Ou seja, vou até dar um exemplo bem prático. Nós temos uma professora lá no primeiro dia de aula nosso, que a gente faz a gente dá aula para professores, diretores, alunos e da comunidade que participam do processo, as 31 escolas, eles têm aulas conosco de robótica. Depois dessa aula de robótica, eles fazem um curso de robótica, constroem uma estação meteorológica com a gente, aprendem a programar, aprendem a conectar os sensores. Depois, eles têm um curso de meteorologia na UENF e, por fim, eles têm um curso na defesa civil, de conceito de defesa civil. Então, ele cria um ciclo completo de entendimento dessa situação. Primeiro dia de aula, a professora falou assim: isso aí não está na minha escola, não, porque a minha escola lá fica no bairro, não vou falar o nome do bairro para não ficar ruim, né? Vai ficar no bairro X e vão roubar a estação no mesmo dia. Aí o aluno falou assim: não, professor, não vai roubar não, que a gente não deixa. Então, já começou a mudar o conceito ali. Por quê? Ela acha que vai roubar, mas o próprio aluno disse que não vai roubar porque não vão deixar. Então, vai criar, em volta dessa estação, desse equipamento, vai se criar uma defesa que a própria comunidade vai fazer. Então, a gente vai, evidentemente, vão acontecer problemas, evidentemente, né? Mas isso vai ser mitigado também. A importância da comunidade escolar, que eu acabei de falar, aqui tem aqui a foto dos nossos alunos. Só para falar, não são todos não, tá? Tem aqui só os que tiveram disponibilidade de vir hoje. Tem um grupo grande de alunos no projeto. É só caminhar na van, a van dá para 15, né? Aí está a nossa estação. A nossa estação, a estrutura é toda de alumínio, né? Foi testada, é bem robusta, funciona perfeitamente. Né? A comunicação de dados que é feita através do sinal, né, do Wi-Fi da própria escola. A gente também tem um projeto, também tem dentro do projeto a possibilidade de usar a GSM, tá?
Não estamos usando o GSM nesse momento, mas podemos também aplicar essa tecnologia de ter um chip para poder transmitir os dados, né? Nós também temos a capacidade de, em falhas de comunicação, essa estação ela é provida de uma placa solar também para ela poder funcionar, ou alimentação elétrica, dependendo da escola. Se a escola prover alimentação elétrica, a gente liga direto na alimentação elétrica, ela tem a bateria interna que suporta ficar 7 dias sem energia, né, sem ligação. Então, a bateria carregada ela fica 7 dias viva. E também tem um processo de armazenamento local na própria estação. A gente tem um cartão de memória de 32 GB que tem a capacidade de armazenar durante 5 anos os dados da estação ali dentro. Então a gente pode ficar 5 anos sem energia. Quando ligar a estação depois de 5 anos, ela transmite todos os dados que estão armazenados nela, né? E essa é a vantagem. Claro que ninguém vai deixar a estação 5 anos parada, mas pode ficar um dia parado. Assim que ela for reiniciada, todos os dados que estão armazenados dela vão ser retransmitidos para o sistema, para o servidor que está recebendo os dados. Aqui o treinamento da comunidade escolar. Eu estou passando rápido, mas o projeto vai estar aí. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais, quem quiser perguntar, né, quem quiser mandar e-mail, WhatsApp, eu vou estar disponível para vocês responder qualquer pergunta. Aqui o nosso laboratório, o humilde laboratório da FRJ, a gente oferece as aulas para os professores, alunos e técnicos das escolas, os nossos alunos lá ministrando o curso, os próprios alunos ministram o curso, né, do projeto, os próprios alunos desenvolvem o software, os próprios alunos constroem a estação, os próprios alunos desenvolvem o sistema embarcado da estação, claro, com orientação dos professores, né? Mas os alunos nossos desenvolvem todo o processo do projeto. E a importância do treinamento da comunidade escolar, né, a participação dos representantes das escolas nos cursos de robótica, meteorologia e defesa civil é fundamental, para aquilo que eu acabei de falar, né, para dar uma noção de pertencimento, para que eles possam também capilarizar isso dentro da própria comunidade, né, da própria escola. Tem professores que estão bem entusiasmados com esse processo. Aqui as vantagens oferecidas, isso não para por aí, porque a escola, por exemplo, começa a gerar demanda. Vamos ter uma feira de ciência. O professor só pode demonstrar, trazer sua equipe, trazer seus alunos. Então isso começa a envolver a comunidade em geral, né, e gerar o interesse do aluno que está ali no ensino fundamental, a ter uma visão de como é que vai ser na universidade, o que eu posso fazer, como é que é na universidade. Eu estou tendo aula lá na universidade, né, isso é bem legal, os alunos estarem na universidade, tendo aula na universidade, com os alunos da graduação. E aqui as tecnologias empregadas no projeto, nós temos aqui a placa de circuito, a gente usa um controlador chamado ESP32, os professores certamente vão conhecer. Ele foi projetado dentro de uma placa, no circuito. Vocês podem observar ali o circuito onde tem um lugar para colocar um cartão SD, né, e um fio para conexão da bateria, fica acoplada por trás dele. E aquilo gerou uma estação. Essa estação ela transmite os dados através de uma rede, que pode ser uma rede de alta latência, ou seja, uma rede que não tenha muita capacidade de transmissão, uma rede que seja, vamos dizer assim, uma via de mão única, né? Uma comunicação de dados precária. A gente consegue transmitir os dados sem muita dificuldade. Esses dados são armazenados no servidor. Esse servidor ele tem uma redundância. Atualmente a gente está colocando na própria UFRJ como serviço, e estamos replicando esse serviço em outros pontos da universidade, que é para garantir que se chover não pare, né? E nós estamos contratando já um serviço externo da AWS, da Amazon, para que esses dados possam ficar em nuvem com mais garantia e mais segurança. Como isso é um projeto que está sendo assim, todo dia testado e avaliado, melhorias vão sendo construídas dentro desse ano que a gente está colocando o ano como um ano de testes e de implantação. E a nossa perspectiva é que isso seja renovado e a gente possa ir melhorando cada vez mais esse projeto, dando mais robustez nesse mecanismo de transmissão e de avaliação, de análise desses dados. Todos os dados coletados são feitos através de um software que vai ser utilizado já estou terminando, 5 minutinhos eu fecho, né?
Já recebi aqui como é que é o nome daquela plaquinha que mostra? Qual? A plaquinha, tempo encerrado. Eu vou terminar. Porque eu sou o último, eu vou gastar só 2 minutinhos. Eu só mostrar o software. Esse software foi desenvolvido na nossa universidade por alunos, né, alunos de sistemas da FEMAIS, alunos de engenharia. Eu tenho uma aluna também de medicina que desenvolve o software com a gente, que é bem legal. Esse software ele é bem completo e está em fase de crescimento e adaptação. A gente pode incluir necessidades da Defesa Civil, na medida que ela for precisando, a gente pode ir incluindo, porque é um software que está sendo construído, mas ele já tem todas as funcionalidades básicas necessárias para você ter a análise dos dados em tempo real e poder ter uma estatística dos dados. Uma coisa bem legal é o seguinte: se uma estação parar de funcionar, um grupo de usuários é avisado que ela parou, automaticamente, ali em eventos. Se isso persistir, é enviado um e-mail, um SMS para os usuários que são responsáveis pela estação. Então eu posso ter um grupo de usuários responsável por uma estação, eu posso ter uma estação com usuários responsáveis por ela. Eu posso ter uma relação de N para N entre essas estações e usuários. E eu também tenho ocorrências que podem ser reportadas por usuários, tanto usuários administrativos, operacionais ou usuário comum. Eles podem dizer lá, por exemplo, que está tendo um alagamento, uma estação não consegue ver um alagamento, né? Um deslizamento de barreira, uma queda de árvore, um destelhamento, isso pode ser reportado em tempo real pelo usuário e a Defesa Civil pode estar observando isso. E nós temos esse painel, deixa eu mostrar aqui o painel. Temos um painel que vai ficar em tempo real sendo observado pela Defesa Civil, onde ele mostra cada estação por camadas, onde eu tenho aqui, estou mostrando a camada de temperatura. Ele apresenta as cores que são definidas pela própria Defesa Civil, as cores de alerta, né? Então, as cores, a Defesa Civil conhece as cores, os técnicos conhecem bem, e eles vão ter isso no painel o tempo todo, podendo observar. Se você clica em cima dessa bolinha, ele vai mostrar todos os dados daquela estação. Não tem como mostrar o software em tempo real aqui, mas eu posso deixar um link depois disponível para que vocês possam entrar e navegar pelo software para poder olhar todas as funcionalidades que ele tem. Tá? Bom, aqui você cadastra de estações, eu não vou falar sobre isso, que já acabou o tempo, que reporta o desastre. Os eventos de publicações, já foram feitos vários eventos, a gente já participou de vários, já tem várias publicações, artigos publicados sobre o projeto, e só resta agora agradecer a vocês e desejar um bom almoço para todos, né? Daqui a pouquinho. Abraço.